Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao CERS, meu nome é Henrique da Rosa, sou promotor de justiça no estado de Santa Catarina, trabalho na curadoria da coletividade, trabalho com patrimônio público, trabalho com direito do consumidor e eu vim aqui passar para vocês algumas impressões sobre o impacto dessa pandemia coronavírus, o Covid-19, nos direitos difusos, não necessariamente no processo coletivo, mas de que forma que isso impactou a nossa vida e todas as relações jurídicas envolvendo direitos difusos e coletivos que nós estamos acostumados a trabalhar de um jeito e agora a nossa vida deu uma guinada de 180 graus, né? Forçando na verdade as pessoas a ter que enxergar vários pontos como até então nós não enxergávamos. A questão da pandemia trouxe uma necessidade de reinvenção tanto da sociedade quanto também das instituições públicas que trabalham no sistema jurídico brasileiro, do próprio setor privado que sofre agora com problemas econômicos, sofre também com problemas relativos ao trabalho, né? Então também houve uma necessidade de uma reinvenção, o sistema de ensino que migrou aí de uma hora para outra fortemente para questões EAD, por um lado isso era uma tendência, por outro estava em processo de transição, um processo relativamente adiantado, mas a questão da pandemia acabou então acelerando muito isso, sem que houvesse o devido preparo no momento certo. Então alguns desses aspectos são interessantes nós abordarmos, né? Nós sempre observamos as questões, por exemplo, relativas à saúde, a saúde com previsão lá no artigo 196 da Constituição, a questão da universalidade da saúde, a saúde como um direito de todos, a saúde tão questionada perante o Poder Judiciário, fala-se muito em judicialização da saúde, e essa questão da pandemia, né, observadas aí todas as orientações dos órgãos oficiais, tanto do Estado brasileiro quanto da Organização Mundial de Saúde, essa questão da pandemia colocou à prova tudo aquilo que nós compreendíamos em relação ao sistema de saúde, ao acesso à saúde. Ela transformou a nossa visão, nos fez mudar prioridades em alguns pontos, nos fez observar o quão importante é a questão da própria universalização da saúde para que ela pudesse atingir e atender a todos os brasileiros. É interessante dizer que essa pandemia, ela não é uma pandemia necessariamente seletiva, né? Eu digo necessariamente porque dependendo das condições de salubridade ou de tempo pode atingir mais alguns locais do que outros, mas você observa esse problema, na verdade, disseminado por todo o território brasileiro, fazendo vítimas em todo o território brasileiro. Alguns conseguem lidar melhor com isso, outros não tanto, mas isso faz com que nós, da área do direito, né, consigamos enxergar uma alteração de visão, né, de forma de enxergar o direito à saúde. Se por um lado a saúde deve ser prestada lá nas formas previstas no Código de Defesa do Consumidor, em especial o inciso 1, artigo 81, parágrafo único, né, transindividual, de natureza indivisível, né, a questão da indeterminabilidade dos titulares. Por outro lado, né, a questão da pandemia coloca o sistema de saúde brasileiro à prova, onde nós temos que observar agora realmente se esse conceito doutrinário, trazido dos livros agora para a vida real, ele realmente se aplica como está previsto no Código de Defesa do Consumidor e nas explicações doutrinárias. Vale dizer, será que nós temos saúde e da mesma forma para todos os brasileiros indistintamente, e agora verificada essa questão da pandemia? Então, esse ponto do Covid-19 em relação ao sistema de saúde foi apenas um dos impactos que a questão do coronavírus trouxe para os direitos difusos e coletivos, né? E aí, é claro, né, fora a questão dos direitos difusos e coletivos, a questão da saúde, nós temos também as próprias questões, as demandas individuais que são, por vezes, continuam sendo levadas ao Poder Judiciário para que este diga, então, sobre o que pode e o que não pode acontecer, né? Vários reflexos nós já encontramos, por exemplo, o sistema público de saúde dá conta, se não dá, pode utilizar o sistema privado, e aqueles que pagam pelo sistema privado e de repente não vão ter acesso.
Então, esse é um dos impactos do Covid-19, da pandemia, né, do coronavírus, que faz com que nós da área do direito tenhamos que repensar alguns conceitos, repensar algumas situações e, mais do que isso, reinventar a atuação das próprias instituições. A questão da saúde eu trago em primeiro lugar porque é aquilo que mais importa às pessoas. Na verdade, sem saúde a gente não faz nada. Infelizmente, um monte de brasileiros já perderam a vida por conta desse problema que todos nós estamos aprendendo a lidar, muitas vezes, né, algumas vezes na tentativa e erro, né, um problema novo que apareceu aí nas nossas vidas e fez com que nós tivéssemos que tomar muitas vezes decisões rápidas. Outro impacto interessante do ponto de vista jurídico, claro que isso fique bem claro, mas no contexto jurídico, direitos difusos e coletivos, aqui voltando para essa parte, diz respeito à questão do meio ambiente. Mas aí alguém pode perguntar, mas que meio ambiente você está falando? Né? Questão da fauna, da flora, dos animais, enfim, o que diz, qual é a questão relativa ao meio ambiente? 2 pontos relativos ao meio ambiente eu destaco como sendo fortemente impactados pela questão da pandemia do coronavírus. O primeiro deles diz respeito ao chamado meio ambiente do trabalho. Esse meio ambiente do trabalho é uma classificação que nós temos, né? Dentro da classificação dos tipos de meio ambiente, nós temos o meio ambiente natural, o meio ambiente do trabalho, o meio ambiente cultural e o meio ambiente do trabalho, que tem relação direta com as questões de condições de trabalho e salubridade dos trabalhadores, foi fortemente impactada com as questões referentes ao coronavírus, a nossa pandemia que estamos atravessando nesse momento. E mais uma vez, né, a sociedade, os geradores de emprego, os prestadores de serviços, empregados, né, os trabalhadores e tanto aqueles que oferecem postos de trabalho, foram obrigados a fazer uma reinvenção das formas de trabalhar, né, adaptar isso de uma forma muito rápida para fins de não haver perdas econômicas ainda maiores do que as que estão ocorrendo, alinhado também à garantia do emprego e à própria saúde das pessoas. Então, muitos trabalhos que até então não se pensava que se pudesse fazer de uma forma remota, com uma jornada de trabalho um pouquinho diferenciada, com algumas adaptações, sistemas de rodízio, por exemplo, tudo isso agora faz parte de um cotidiano, né, afetando um número indeterminado de trabalhadores e também um número muito grande, né, de empresários, de pessoas aí que geram postos de trabalho, para que de uma forma muito rápida, muito rápida mesmo, né, como eu estava dizendo, tivesse que proceder a essas adaptações e minimizar eventuais perdas que vêm ocorrendo aí no dia a dia por conta dessas questões. Com menos trabalho, nós temos menos renda, menos geração de impostos, menos arrecadação e, portanto, menos políticas públicas em prol da sociedade brasileira. Então, esse é mais um dos graves problemas que nós atravessamos e mais uma forma, né, de impacto da pandemia Covid-19 sobre os direitos difusos, aí voltada para o meio ambiente do trabalho e toda a sua carga legislativa e jurídica. Do ponto de vista do consumidor, a nossa sociedade também sofreu transformações. É importante que se diga, né, porque o direito do consumidor ele também exigiu uma rápida adaptação, ainda estamos no processo de adaptação do mercado de consumo, porque se o consumidor ele é considerado a parte mais vulnerável da relação de consumo, o consumidor, se no primeiro momento também teve que ser protegido, o fornecedor de produtos e serviços também teve que ter garantias da continuidade das suas prestações, né? Prestação de serviços ou fornecimento de produtos. E aí nós observamos vários fenômenos dentro da sociedade brasileira, tendo como ponto de partida, vamos dizer assim, ponto de análise, o direito do consumidor. Um dos que eu destaco como sendo mais importantes é a questão da educação. E a questão da educação, você já está acostumado aí com cursos online, como é o caso aqui no SERS, que fornece
cursos online há bastante tempo, cursos de qualidade, né? Como você já está há algum tempo aí acompanhando esse mercado, mas a educação voltada ali, o ensino médio, por exemplo, a educação tradicional na formação inicial das pessoas sofreu um forte impacto, sobretudo as escolas, vou dizer também as escolas públicas e particulares, que tiveram que se adaptar a esta nova realidade. Se antes nós estávamos acostumados a ter uma concentração de pessoas, de crianças, de adolescentes e também de adultos, né? Em um pouquinho menor número, mas também de adultos, hoje essa concentração ela acabou se dissipando porque a pandemia fez com que a escola tivesse que modificar a sua prestação de serviço e o aluno tivesse que modificar a forma com que ele recebe a informação e a formação da escola. Então é interessante do ponto de vista jurídico observar, por exemplo, como é que o EAD, o ensino à distância, o ensino online, ele pode contribuir com isso e de que forma que o aluno vai trabalhar esse tipo de situação. Por exemplo, estava conversando com um amigo meu esses dias, recentemente, ele tem uma filha de 7 anos e essa filha vai para a escola e essa filha, por exemplo, claro, foi impactada pela questão do Covid-19 e a escola que ela estudava rapidamente migrou para a questão das aulas online. E aí ele estava me falando que todo dia, no determinado horário, sempre no mesmo horário, né, tem que estar com o computador ligado, a câmera vai receber as atividades, de uniforme em casa, porém de uniforme, né? Então, tentando simular o máximo possível aquele ambiente de sala de aula que todos estavam acostumados, né? Você levanta de manhã cedo, deixa o seu filho ou sua filha na escola, eventualmente vai para os seus afazeres tradicionais e assim a vida se desenrolava. E agora tudo isso mudou, né? Mas a obrigação ela continua a mesma, contudo, só que agora dentro de casa ou outra localidade aí que não permita necessariamente a aglomeração de pessoas. Bom, dentro disso, né, a prestação de ensino mudou e aí vem, claro, a pergunta, né, vem a pergunta decorrente dessa ideia, mas para as escolas particulares, por exemplo, e o forte impacto que isso tem no direito do consumidor. Para as escolas particulares, como é que fica? Mudou a prestação de serviços? Então eu tenho que continuar pagando a mesma coisa ou posso reduzir o valor? Aí vem a argumentação da escola no seguinte sentido. Bom, eu mudei não porque eu queria, mas eu mudei por força das circunstâncias, inclusive atos normativos que me obrigam a isso, né? E por outro lado, eu permaneço com os meus compromissos financeiros, com fornecedores, pagar salário de professores, pagar meus tributos e coisas do gênero, né? Então, essa é mais uma situação em que a pandemia Covid-19 acabou impactando direitos difusos e coletivos, dessa vez na área do direito do consumidor. Lembrando que esse não foi o único caso, né? Situações, por exemplo, referentes a pacotes de viagens, também é outro setor que movimenta a economia brasileira, né, com bastante força, que é a questão do turismo. Nós temos um fato superveniente que não foi da vontade de ninguém, nem do fornecedor, nem do consumidor, que acabou onerando excessivamente alguns consumidores que tinham pacotes comprados ou até eventualmente a perda da sua viagem por razões diversas aí, mas que o direito do consumidor ele teve agora que enxergar essa situação e reequilibrar a relação de consumo para que o consumidor não saísse demasiadamente afetado e o fornecedor de produtos e serviços não fosse levado a uma situação de quebra da sua atividade, né? Então, é mais um impacto, né, da pandemia Covid-19, dessa vez tendo como ponto de análise o direito do consumidor. E não são apenas essas situações, não, são outras situações que antes eram tratados como, por exemplo, como práticas abusivas eventuais, agora pode-se ganhar um corpo maior por conta da pandemia do Covid-19, né? Questão do aumento abusivo de preços, questão de vendas casadas, né? Vendas casadas, ou seja, a pandemia ela pode também servir como pano de fundo para eventuais práticas abusivas de pessoas que almejam aí
aí o lucro, né, passando por cima de toda e qualquer situação. Então, mais um impacto que nós temos, o direito do consumidor foi fortemente impactado, justamente porque a lei agora, o Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078 de 90, está sendo testada em sua elasticidade para verificar se ela consegue realmente dar vazão às demandas dos consumidores e cumprir efetivamente aquilo que lá em 1990 ou em 1988 o Constituinte já pensava e o legislador então colocou no texto da lei a questão do equilíbrio na relação de consumo e a defesa do consumidor. Então nós estamos passando, na verdade, por um grande teste, falando aqui em termos de direitos difusos e coletivos, na área privada também, já teve edição de lei nesse sentido aí para resolver algumas situações decorrentes da iniciativa privada, mas nos direitos difusos e coletivos nós também estamos passando por situações de teste do ordenamento jurídico, né? Tenho certeza que nós vamos passar por isso, vamos sair fortalecidos dessa situação, tanto, né, enquanto pessoas, enquanto cidadãos, como também enquanto juristas, vamos passar a enxergar o direito de uma outra forma, produzir as nossas leis de uma outra forma que até então nós não havíamos experimentado por conta dessa situação. Um outro ponto interessante do ponto de vista jurídico, a pandemia não é interessante para ninguém, ela tira vidas, ela engessa a vida das pessoas, ela deixa as pessoas doentes, né? Então a pandemia na verdade é algo que não precisaria ter acontecido nas nossas vidas, infelizmente aconteceu, mas do ponto de vista jurídico, outra questão deve ser observada, que é a questão da gestão dos dinheiros públicos. E aqui eu estou me referindo à questão da probidade administrativa e do patrimônio público, também direito difuso protegido pela Constituição, tanto lá no artigo 129.3, quanto também no artigo 5º, inciso 73 da Constituição, a ação popular, né? Então, a pandemia ela pode impactar a questão da probidade ou improbidade administrativa e do patrimônio público basicamente de duas formas, né? Ela pode fazer com que o gestor público tenha uma forma diferente de proteger a sociedade, gastando o dinheiro público, né, com mais prudência, mais cautela, mais critérios, fazer uma reengenharia desse gasto de dinheiro público, ou, eventualmente, alguns gestores públicos que não tiverem um compromisso com a sociedade ou agirem com dolo ou má fé também podem utilizar a pandemia como desculpa, como pano de fundo, né, para trabalhar de forma errada com o dinheiro público, advindo agora de uma situação, né, muito mais custosa, manter os empregos, gerar renda, né, a arrecadação dos estados acaba caindo, né, com toda razão por conta dessa situação, mas então a pandemia ela afeta também o patrimônio público nessas duas vertentes, tanto para quem age da forma correta, e aqui eu não vou nem entrar na seara do erro a que todos nós seres humanos estamos sujeitos, né? Mas afeta tanto quem quer acertar e eventualmente acaba errando, todos nós podemos errar, quanto quem acaba trabalhando de forma dolosa ou de má fé os dinheiros públicos. E isso, claro, vai exigir das instituições também uma outra forma de atuar e de identificar e eventualmente corrigir eventuais desvios, né? Então, a mudança de atuação também pressupõe um aperfeiçoamento das instituições, sobretudo aquelas responsáveis pelas fiscalizações e pelos controles das contas e dos gastos públicos, de modo a que o dinheiro, né, arrecadado, né, a renda gerada e o dinheiro arrecadado pelo Estado, né, do suor de todos os brasileiros, possa efetivamente ir ao encontro, né, caminhar no mesmo sentido da geração do chamado bem comum. Então, no ponto de vista do Ministério Público, por exemplo, os dinheiros públicos podem ser fiscalizados por inquéritos civis, podem ser fiscalizados também por tribunais de contas, podem ser fiscalizados também por sistemas de auditoria internos, podem ser fiscalizados pela adoção de regras e programas de compliance, né? Então, a questão da pandemia também impacta a atuação das instituições e do próprio poder público na questão referente
a probidade administrativa, né, a trabalhar a lei ali 8429 de 1992, então é outro ponto interessante para se tratar. Em relação ao direito difuso ainda, né, para a gente ver, para a gente perceber realmente como é que isso tudo traz reflexos no mundo jurídico, eu não estou nem falando muito dos reflexos sociais e da verdadeira desgraça que aconteceu na vida de alguns, né? A gente sabe, fica muito triste com isso, mas eu estou aqui me restringindo aos direitos difusos e coletivos e as mudanças, né? Os reflexos que essa pandemia trouxe nos direitos difusos e coletivos. Por último, né, para a gente encerrar esse nosso bate-papo, também é de se destacar a questão do direito eleitoral. Direito eleitoral também que pode ser enquadrado como direito difuso, artigo 81, parágrafo único, inciso 1 da Constituição. Então, nós estamos aí na proximidade de eleições, né? Estamos na proximidade de eleições e eu tenho certeza, porque isso já aconteceu comigo, com várias pessoas que eu conheço e que isso pode acontecer com você também, que nós vamos votar diferente, com outros critérios, com uma outra visão agora sobre as pessoas que se candidatam a um cargo público, uma visão mais crítica, mais apurada do que aquela, inclusive, que todos vinham incentivando, né? Eleição, ano a ano, né? Você tem que aprimorar ali a sua fiscalização sobre o seu candidato, você tem que ficar de olho naquilo que ele faz e naquilo que ele fez, você tem que verificar se ele já exerceu outro cargo e foi um bom gestor. Então tudo isso a gente vinha melhorando tempo a tempo, né? Eleição, a gente vinha aprimorando isso, mas a questão da pandemia acelerou essa visão crítica que o brasileiro vai ter sobre as suas eleições, porque agora, com as questões do Covid-19, e aí tendo como ponto de análise também não só o direito eleitoral, mas também o próprio patrimônio público, as coisas acontecem muito rápido, porque nós precisamos comprar medicamentos, porque nós precisamos comprar respiradores, porque nós precisamos comprar, enfim, ampliar leitos de hospital. Tudo isso custa dinheiro, esse dinheiro vem da arrecadação de impostos, que integra ali o erário, que por sua vez é gerido pelo gestor público, que pode vir a se candidatar na próxima eleição para continuar gerindo aí o nosso município, mais para frente o nosso estado. Então, como tudo isso está acontecendo rápido nas nossas vidas, a visão crítica ela tende a se acelerar e a se apurar mais ainda, trazendo uma responsabilidade extra para o cidadão, para o eleitor na hora de depositar o seu voto na urna. Então, observamos, né, todos nós, que todo esse contexto está interligado. A gente não consegue separar os efeitos da pandemia só do consumidor, só a saúde, só o patrimônio público, só o meio ambiente do trabalho. Uma coisa está ligada à outra, né, e uma coisa vai puxando a melhora para uma ou vai puxando eventualmente a piora para o outro lado, né? E é claro, nós do ramo jurídico, né, temos que evoluir com essa situação, evoluir o nosso pensamento, mudar um pouquinho ali as nossas formas de produzir a legislação, de incrementar ali as fiscalizações e fazer com que o Estado brasileiro realmente seja mais eficiente, fazer uma releitura do princípio da eficiência à luz dos direitos difusos e coletivos, né? Sem prejuízo de outros ramos jurídicos, mas direitos difusos e coletivos foi aqui aquilo que eu procurei trazer para a gente conversar dentro dessa visão, tá certo? Meus amigos, eu quero finalizar aqui o nosso bate-papo, trouxe aqui apenas algumas reflexões, dizer que essa ideia é uma ideia que já está acontecendo, ou seja, as pessoas já se deram conta, os operadores jurídicos já se deram conta, as pessoas já se deram conta da necessidade dessa mudança de visão. Nós estamos em pleno processo de mudança em vários campos da nossa vida. A nossa vida, eu acredito que nunca mais será como antes, né? Nós vamos fazer melhor do que fazíamos antes, e essa questão da pandemia nos trouxe um grande aprendizado em vários setores, vários segmentos, né? Não era necessário que tanta gente ficasse em situação difícil, né? Situações difíceis e doenças já acontecem normalmente no nosso dia a dia, mas não era necessário vir isso para agravar mais ainda, né, a situação que muitos brasileiros passam. Infelizmente aconteceu, mas nós devemos
extrair as melhores lições possíveis, tanto para combater a questão da própria doença, quanto para melhorar enquanto seres humanos e também enquanto juristas. Aí vamos trabalhar o direito de uma outra forma para melhorar a nossa sociedade. Eu quero finalizar o nosso bate-papo, então, passando essa mensagem, desejando aí a todos vocês, que enfrentem esse problema com a maior serenidade, a maior tranquilidade possível. Nós vamos passar por isso. Os órgãos sanitários estão aí para nos ajudar, vamos seguir as recomendações dos órgãos sanitários. E do ponto de vista do direito do consumidor, do ensino, você já está acostumado aqui com o SERS, você já está acostumado com os nossos cursos, nós continuamos trabalhando aí com excelência para levar você para a melhor atualização possível, preparar vocês para os concursos, para o enfrentamento jurídico das mais diversas situações, tá certo? Eu quero desejar a todos uma excelente semana e dizer também que vocês podem contar com os cursos do SERS, podem contar aí com o Henrique, podem me acionar em qualquer canal de comunicação do SERS, que eu vou estar pronto para respondê-los aí na medida do possível. Um grande abraço, fiquem com Deus e vamos aguardar, porque dias melhores virão e todos nós vamos passar por isso. Tudo de bom.